Assim, ainda falando em momentos difíceis, qual foi o momento mais difícil? Eu penso assim, no que eu vivi. Eu tive que fazer a cirurgia. Eu até te expliquei, doutor, eu não lembro os nomes certinho que eu fiz. Quadrantectomia e linfadenectomia axilar, certo? Isso. E aí, minha filha estava com 8 meses, naquela fase de já engatinhando e pedia colo e eu pós-operada. Então, quando eu penso no momento difícil, eu lembro dela dando os bracinhos pedindo colo e eu E você não podendo dar não o podia, colo. entendeu? Então, eu falo assim, quando eu vivi intensamente, eu também fui limitada em algumas coisas. Então, você reconhecer que você não consegue também fez parte das várias coisas que eu tive que ressignificar. Então, quando eu penso num momento difícil, foi minha filha pedindo colo, pedindo alguma coisa e eu tá impossibilitada, sabe? E o momento que mais me marcou foi que eu encerrei meu tratamento, fiz os exames para ver se estava tudo certo. Eu tive esses resultados poucos dias antes dela fazer 1 ano. Então, eu estava feliz com o resultado de que eu estava sem células cancerígenas e o aniversário dela de 1 aninho. Então, esse momento de, por enquanto, este capítulo está encerrado, foi muito marcante. E você escutar do médico de, olha, tá tudo bem. Nossa, é tudo um processo, é um processo longo. No meu caso, foi praticamente 1 ano de tratamento, contando quimioterapia, o período da cirurgia e todas as radioterapias. Sim. Então, quando você respira e fala, fiz tudo e deu certo. Coincidir com o aniversário dela de 1 ano foi muito Foi muito emocionante. especial, né? Foi bem especial. Nossa, eu imagino. Você falou uma palavra que eu acho muito forte: reconhecimento. Reconhecer os próprios limites e aceitá-los. Tranquilo, por quê? Porque nós não somos iguais, vivemos histórias diferentes, estamos inseridos em contextos completamente diferentes. Eu tô falando isso para você, mulher que é mãe, mas isso se estende a todas as pessoas. E reconhecer as nossas limitações é muito importante, porque quem é mãe trabalha com ausência de limites. A mãe não pode ter limite, ela não pode ter limite para paciência, mas isso não é verdade, a gente tem que desconstruir isso, né? Você nos traz essa história que a gente coloca na prática, que nós precisamos desconstruir que a mãe não pode ter limite, né? Que é uma situação especial, mas a gente tem isso para a vida de todas as mulheres, a gente tem que reconhecer os nossos limites, para que a gente continue tendo sanidade mental, para que a gente tenha saúde para cuidar dos nossos filhos. Porque se nós não temos a sanidade mental, quem que vai cuidar deles? Então, essa questão do reconhecimento dos limites está dentro do autocuidado, entendeu? De olhar para si, entender, e isso é difícil. Muito. Isso é muito difícil, porque você só se cobra, mas eu tenho. Eu tô falando isso para você e tô falando para mim ao mesmo tempo, para ver se eu transformo isso em uma coisa medular. Minha psicoterapeuta fala isso. E aí a gente acaba não fazendo, mas é importante que a gente entenda que a gente precisa fazer e que a gente comece a colocar em prática. Não, mas esse é o meu limite. Eu preciso também me amar. A gente não tem como amar o próximo, né? O nosso filho, sem amar a si mesmo. E não se amar, não se cuidar, pode impactar exatamente em não estar aqui para cuidar dos filhos, não é mesmo?